sobre terapia infantil e o contexto escolar. Então aqui nós temos o segundo vídeo, e aqui eu falarei um pouquinho mais sobre o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o nosso famoso TDAH. Então, o que é o TDAH? Para começar, o TDAH é um transtorno neurobiológico, ele tem causas múltiplas, algumas pessoas da área de saúde discutem sobre a hereditariedade, sobre as questões das novas tecnologias, o quanto isso influencia na atenção da criança, o quão mais cedo elas estão tendo acesso a essas tecnologias. Isso é uma discussão da área médica. Então, o TDAH é um distúrbio neurobiológico do córtex pré-frontal, em que nós temos que a maneira em que ele é afetado faz com que aquela região funcione de uma forma mais lenta e de uma forma a dificultar a criança a ter atenção, concentração e autocontrole. Então, o que a gente chama de autocontrole? É você escolher uma consequência rica a longo prazo, ao invés de uma mais pobre a curto prazo. Então, nós temos indivíduos bastante impulsivos, que escolhem consequências a curto prazo em detrimento às de longo prazo, e nós temos indivíduos com baixa concentração. Então, o tempo em que eles conseguem ficar concentrados na mesma tarefa é muito baixo. Dentro desse transtorno, a gente tem diversas implicações. Nós temos implicações dentro do contexto escolar, então nós temos crianças que não realizam tarefas, que dentro de ambiente escolar elas não conseguem ficar tranquilas, elas têm que conversar, elas têm que levantar da cadeira, elas não conseguem ficar muito tempo fazendo a mesma atividade. Então tem tudo isso. Dentro do contexto de casa, dentro dos problemas que a gente encontra dentro da rotina, em casa, são crianças que possuem muita impulsividade, que querem tudo aqui e agora. Então eu quero passear, eu quero agora, eu quero brincar, eu quero agora. Então, se você faz a atividade primeiro, é uma criança que provavelmente vai insistir, ou se for fazer a atividade vai conseguir ficar muito pouco tempo concentrada nessa atividade, e tudo isso é por conta muitas vezes do diagnóstico. Claro que algumas questões são relativas não ao diagnóstico em si, mas às contingências programadas pelos pais, pela escola. Como a gente já comentou no outro vídeo, o controle discriminativo, os estímulos antecedentes, que são as ocasiões em que a criança emite aquele comportamento, e as consequências dadas a esse comportamento são muito importantes também, tanto nos comportamentos próprios do TDAH como nos não próprios. Então, eu sempre costumo dizer às mães e aos pais que vêm aqui no consultório procurar atendimento que, independente da criança ter um transtorno, a criança é uma criança. Ela ainda vai ter alguns comportamentos próprios de uma criança. E nem sempre você vai passar a mão na cabeça, nem sempre você vai deixar aquilo quieto porque é uma criança que tem um diagnóstico. Não, é muito importante também a disciplina para crianças que têm diagnóstico, principalmente o diagnóstico de TDAH. As crianças que têm TDAH, elas pedem por uma organização, por uma rotina, para a gente conseguir uma concentração maior nesse sentido. Pois quando elas têm uma rotina, as coisas ficam mais previsíveis e elas conseguem se organizar biologicamente melhor, digamos assim. Não é bem isso, mas em termos mais fáceis de vocês compreenderem, quando você cria uma rotina, o corpo passa a obedecer essa rotina mais tranquilamente. Então, se você cria um horário para aquela criança fazer aquela atividade de casa, por exemplo, o dever de casa, você separa 1 hora para ela realizar o dever de casa e você todo dia faz a criança realizar aquele dever de casa no mesmo horário, provavelmente o corpo da criança vai desenvolver um mecanismo para conseguir se adaptar àquela situação e desenvolver uma melhor concentração.
Então, essas adaptações precisam ser feitas no contexto de casa também. No contexto escolar, geralmente crianças que têm hiperatividade, TDAH, elas também têm um desempenho melhor quando a gente tem essa organização de rotina no contexto escolar. Quando a sala tem uma rotina fixa e toda vez é o mesmo horário do intervalo, o mesmo horário de fazer o dever, a professora dá explicação. Então, essas crianças, elas se organizam melhor quando feita esse tipo de intervenção. No mais, crianças com TDAH tendem a ser mais impulsivas também, como já foi comentado anteriormente nesse vídeo. Então, elas precisam de certos cuidados em alguns aspectos envolvendo drogas, todos esses comportamentos de adicção precisam ser cuidados, pois já que elas têm essa questão muito forte da impulsividade, é muito mais fácil, em comparação com uma criança sem transtornos, de que ela desenvolva algum tipo de adicção em substâncias, em comportamentos. Então, é muito importante esse cuidado dos pais com o que a criança se envolve e com quem são os pares que estão com ela, qual é o contexto em que ela está inserida. Isso é muito importante para a própria segurança da criança. Também temos a questão da psiquiatria, né? Muitos pais têm essa dúvida, quando dar uma medicação, quando fazer um diagnóstico. Então, a gente costuma dizer que o diagnóstico, ele vem quando a criança tem aquele comportamento de uma forma tão exacerbada que isso prejudica algumas atividades dela no dia a dia. Com TDAH, eu acredito que seja bastante claro da gente ver essas situações, principalmente em ambiente escolar. E quando é necessário o medicamento? O medicamento vai ser necessário quando as intervenções não estiverem surtindo tão mais fácil o efeito desejado. Então, nós pegamos o medicamento, também costumo falar isso em consultório. Quando a gente começa a utilizar a medicação, eu costumo fazer uma espécie de metáfora. A medicação é só uma bengala. Então, você pega aquela bengala e você usa. E você vai trabalhando em intervenções comportamentais com a criança a ponto de ela conseguir começar a se organizar, de ela conseguir ter e se engajar naqueles comportamentos que seriam mais interessantes para a vida dela. Quando a criança já está engajada nesses comportamentos, aí começa o desmame da medicação. E aí você vai fazer a retirada daquela bengala aos poucos, para a criança ir se acostumando a andar, caminhar sozinha. Só que claro que ela não vai caminhar bem sozinha, ela vai continuar com o apoio psicológico, para a gente verificar se aquela intervenção teve os resultados desejados e se aqueles resultados desejados vão permanecer com a retirada da medicação. Lembrando que, como é um transtorno neurobiológico, muitas vezes a medicação vai ter que ser utilizada por um pouquinho mais de tempo do que a gente acredita que vai ser utilizada. Então, muitas vezes a gente tem a medicação, a criança está caminhando bem, quando a gente tenta fazer o desmame da medicação, a criança volta a ter alguns comportamentos que não seriam desejados e que são prejudiciais para ela. Então, a gente tem que voltar com medicação para estabilizar essa criança, fazer com que ela volte a se engajar naqueles comportamentos, ganhe reforços do ambiente, reforços naturais, então ela veja que a consequência das ações dela, de ela se comportar daquela forma, é muito mais vantajosa do que ela se comportar da outra forma, e aí tentamos de novo o desmame da medicação. É muito importante que os pais tenham claros de que a medicação não é algo que vai causar dependência, não é algo para a vida inteira, muitas vezes, e que ela é necessária para ajudar no andamento da terapia, para a gente conseguir caminhar com aquela criança sem que a gente tenha tantas intercorrências. Então, a medicação ela ajuda o trabalho do terapeuta no seguinte sentido: ela vai fazer com que a criança se engaje mais facilmente naqueles comportamentos que estão sendo ensinados para ela. Sem a medicação, muitas vezes, a criança não chega a realizar o comportamento, a obter o reforço do ambiente, e aí a gente não consegue ganhos tão fáceis. Então, por hoje é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada.